Certo, certo. Falta um minuto. Vamos mutar aí, então, galera. Deixa só o mediador e os dois conversando. Tudo bem. Ah, o tijolo, esqueci de falar. Dá server mute nos bots aí pra ninguém botar o bot na cal. Como que é? Dá server mute no bot aí pra ninguém botar o bot de música na cal no meio. Ok, 10 segundos. Eu tô fechado agora? Tá mais de boa. Beleza, começando então a introdução. Vai, o Igor. Posso começar já? Começa. Pode. Pois bem. Muito bem, salve Maria, todos os nossos amigos ouvintes, ao participante aqui, o Walter, que aceitou essa discussão comigo. Gostaria primeiro de traçar uma introdução quanto ao tema que irei tratar e sobre o lado que irei defender. Pois bem, a discussão ela se pautará na questão da eficiência do liberalismo de mercado, né, o capitalismo de mercado, em contraste com o modelo corporativista. E já de início eu gostaria de pontuar algumas coisas quanto ao corporativismo, porque essas coisas geralmente elas são desconhecidas ou então deixadas de lado. O corporativismo ele não é um modelo, digamos assim, fixo, não é um modelo rígido. Existem diversas formas de corporativismo, e o corporativismo ele não surge nem no século XX, nem no século XIX, e muito menos no século XVIII. O corporativismo ele tem origens no medievo e se baseia no funcionamento de uma economia de acordo com uma organicidade corporal. Daí se vem o nome corporativismo, oriundo do termo corpus, que nós temos no latim, né, como um corpo de um animal, um corpo orgânico. E esse modelo de corporativismo defende basicamente que todas as partes dentro das relações, das interações econômicas, ajam de forma harmônica em função a um ponto comum. Da mesma forma como um corpo de um animal, ele age com uma mesma finalidade, ou seja, ele tende sempre a uma finalidade comum, dado que ele faz parte de um mesmo ente, e esse ente se direciona em totalidade para algo. Pois bem, sendo assim, para o corporativismo, a economia ela tem de ser orgânica nesse sentido. Não orgânica no sentido de se estruturar naturalmente, mas orgânica no sentido de representar as funções de um corpo orgânico, de agir desta mesma forma. Sendo assim, dentro dos modelos corporativos que nós temos dentro do medievo e dos modelos corporativos modernos, ou seja, que surgiram no século XX, através da falange espanhola, de Antônio Primo de Rivera, né, e Benito Mussolini, Adolf Hitler, etc., há de haver esse mesmo fim. No entanto, de sistema para sistema, esse modelo corporativista, ele acaba por assumir diversas facetas distintas. Por exemplo, dentro da economia do medievo, esse corporativismo ele tendia a ser um corporativismo bem desestatizado, até porque o Estado que existia na Idade Média era um Estado diferente do que nós temos na modernidade, até mesmo o conceito de Estado é diferente. Se nós pegarmos os estudiosos de teoria do Estado, eles definem o Estado moderno como aquele que exerce o monopólio sobre a força, sobre o poder jurisdicional, o poder legislante e o poder de garantia da soberania nacional através da diplomacia das forças armadas. Na Idade Média não existia essa noção de Estado, dado que nem mesmo as forças armadas estavam sob controle do Estado. Muitas vezes contratava-se pessoas exteriores, externas ao organismo público, né, à máquina pública, para que as guerras ocorressem. Ou então ocorria por mera participação voluntária, dado que dentro do modelo de organização medieval, mais especificamente do feudalismo, havia o conceito de vassalagem, ou seja, as relações sociais e econômicas elas se pautavam dentro de um modelo de servidão, ou seja, os servos, né, eles serviam os senhores feudais eles estavam a serviço do rei e o rei a serviço do papa. Dessa forma, havia uma organização harmônica por relação de servidão, ou seja, por relação de vassalagem. Dentro dos modelos modernos, isso não ocorre, dado que a própria estrutura feudal era o que ocasionava que esse sistema se estruturasse dessa forma. Na atualidade, desde quando ocorreu a Revolução Industrial, no século XVIII, quando o modelo de organização artesanal, vamos colocar assim, ele se tornou, digamos, obsoleto, e o modelo fabril, né, industrial, tornou-se o ponto-chave da economia, o corporativismo ele se adaptou.
E se adaptou de N maneiras, como eu já disse antes, né? Cada sistema propõe o seu corporativismo. No entanto, coincidem naquele aspecto essencial e fundamental que anteriormente expus, ou seja, de uma organicidade corporal em função de uma finalidade comum. Pois bem, essa noção da finalidade comum, ela surge não por arbitrarismo e não por noções, digamos, suspeitas, mas sim tem fundamentos na própria teoria social que nós já tínhamos na Grécia Antiga. Por exemplo, com Aristóteles, que já traçava o homem, já definia o homem como um animal político, ou seja, um animal que estava diretamente relacionado às relações sociais e se adequava a esse todo, ou seja, a tese da adequação da parte ao todo levada à esfera social, onde a parte individual se adequava ao todo social. Então, nos modelos modernos, como por exemplo do Fascio, de Benito Mussolini, no século XX, o corporativismo ele assumiu uma de suas feições modernas, que no caso, aquele que analogamente representava a cabeça do corpo animal era o Estado. E as corporações e também os trabalhadores individuais e grupais, ou seja, classes de trabalhadores, sindicais, etc., se organizavam em prol dessa finalidade comum, mediada pela cabeça central. Disse, no caso, que o fascismo italiano era totalitarista. Isso não está incorreto, ele era de fato totalitarista. Não significa que ele exercia o controle total da economia como geralmente se pensa, dado que o conceito de totalitarismo não é esse, ao menos o conceito que o Mussolini explica na doutrina do fascismo. O Mussolini, na doutrina do fascismo, ele chama de totalitarismo, de Estado totalitarista, o Estado fascista, porque dentro desse modelo organizacional, as pessoas elas só se realizam, no caso, digamos, só conseguem realizar a sua feição social, né, só conseguem exercer essa natureza social delas dentro da organização social ordenada, e ordenada, no caso, por um árbitro maior, sendo esse árbitro o Estado. É nesse sentido que se diz totalitarista, ou seja, que o homem ele só existe totalmente, ou seja, só consegue exercer totalmente a sua natureza dentro da figura do Estado. Justamente porque o Estado ele é um mediador maior que garante o estabelecimento da ordem social. No entanto, eu aqui não me porei a defender esse modelo fascista italiano, até porque eu tenho diversas divergências com esse modelo, até porque eu, como católico, não defendo esse modelo, né? Eu defendo um modelo autoritarista sim, mas não totalitarista. E acho essa visão como uma visão gnóstica, no caso, de elevação máxima da noção daquilo que se tem por Estado. No entanto, a minha visão é semelhante sim. Eu defendo um modelo corporativista, só que não totalitarista dessa forma. A simpatia que eu tenho com o fascismo italiano se dá por elementos comuns que se tem com os modelos de organização prévios, né? Tais como o próprio modelo corporativista feudal e etc. Claro, né, mutatis mutandis, porque cada um tem as suas particularidades. Bom, fazendo esse esboço inicial daquilo que eu entendo por corporativismo, eu gostaria também de tratar acerca do termo eficiência, até porque é o termo fundamental para essa nossa discussão aqui. O termo eficiência ele não significa nada por si só, dado que eficiência por si só tem uma carga teleológica, ou seja, se diz eficiente em direção a algo. Por exemplo, é eficiente para que eu relaxe, por exemplo, que eu fume cigarro. No entanto, não é eficiente para este mesmo fim que, digamos, eu me coloque numa situação de perigo, uma situação de estresse, né? Então, essa noção de eficiência é uma noção um tanto quanto vaga. E, por si só, ela não significa muita coisa. Por exemplo, se dissermos que o capitalismo, pressuponhamos aqui que o capitalismo ele é um modelo que tem maior eficiência dentro da garantia do bem-estar do homem. Ainda assim, no caso, não significa que ele seja eficiente em outros determinados setores, que as pessoas buscam uma eficiência. Por isso que esse termo eficiência ele tende a ser discutido conforme a discussão for se desenrolando, né?
E já falando sobre o bem-estar, já gostaria de derrubar um mito que se tem sobre esse modelo de organização estatista, né? É que esse modelo não liga para o bem-estar do homem. Na verdade, liga sim. O Mussolini, num dos discursos dele sobre o Estado corporativo, feito em 1934, se eu não me engano, em 14 de dezembro, né? Ele diz que uma das finalidades do Estado corporativo é sim o bem-estar do homem. No entanto, não é o único objetivo a ser almejado. Um desses objetivos também a ser garantido, no caso, é a soberania nacional. Entende? Além também desse modelo de organização orgânica das partes das relações econômicas se coadunando a uma finalidade comum. Do homem. Ocorre que o bem-estar do homem ele não é a única coisa que deve ser buscada, até porque esse bem-estar do homem, por si só, ele é vazio, no caso. Né? Se nós defendêssemos isso puramente, como algo, como sendo uma finalidade em si mesma, né? Nós cairíamos, querendo ou não, dentro de um modelo hedonista e de um modelo desprendido de qualquer tipo de teoria política mais sofisticada, por assim dizer, né? E outra coisa também que eu gostaria de deixar evidenciada é, no caso, a relação, a função, né, da economia dentro das relações sociais humanas. Porque o homem econômico, e nesse sentido eu não quero dizer essa noção porque você tem economia, né, do homo econômico, ou seja, o homem que agiria da melhor forma, mas eu gostaria de dizer do homem econômico em sentido mais lato, ou seja, o homem que age dentro de uma relação econômica. De qualquer forma, entende? O homem econômico, ele procede do homem social. De que forma? Bom, o homem econômico, ele só existe enquanto o homem é social, dado que a própria interação econômica é por si só uma interação social que os homens eles realizam entre si. Pois bem, sendo assim, nós conseguimos perceber que há uma subordinação direta de natureza, da natureza econômica para a natureza social, ou seja, a natureza econômica ela existe em função dessa natureza social. E essa natureza social, ela se organiza de acordo com parâmetros normativos. Não só parâmetros normativos jurídicos, né, que seria aquilo que é tratado pela ciência do direito, mas também parâmetros normativos de ação, ou então parâmetros meramente consuetudinários, ou seja, costumeiros, né, ou de qualquer forma do tipo que se possa estabelecer uma cultura, uma moral. Sendo assim, uma coisa que nós devemos sempre evidenciar é que, havendo essa subordinação da relação econômica à relação social, e a relação social ela só pode se pautar dentro de um arcabouço normativo, e esse arcabouço normativo muitas vezes sequer é um arcabouço normativo jurídico, porque muitas vezes, antes mesmo de ocorrer, no caso, uma relação econômica, peguemos o exemplo do escambo, havia, no caso, um arcabouço jurídico institucionalizado que ordenava, que prescrevia normas jurídicas. Muitas vezes, isso era pautado por meras, como posso dizer, por meras pressuposições normativas de cunho moral. Por exemplo, eu vou te dar aqui o meu leite, você me dará a sua maçã, e um não caloteará o outro, então um não atacará o outro, qualquer coisa do tipo. Compreendem? Então, havendo essa subordinação, eu pretendo defender aqui, né, que esse modelo de economia, ele haja de acordo com essa estipulação, com esse esquema que se tem do modelo social. Porque, caso contrário, digamos assim, uma economia desmoralizada, seria colocar a carroça na frente dos bois, ou seja, deixar a estrutura social à mercê da estrutura econômica. E isso seria uma inversão da ordem, né? Uma inversão da ordem natural das coisas, que é o que eu me ponho aqui a defender. Pois bem, além disso, não sei se cabe fazer mais algum comentário. Deixa-me pensar. Bom, eu acho que é só isso mesmo que eu tenho para comentar, fazer as considerações iniciais dessa discussão. Então eu passo aqui a vez para o meu opositor, para o meu interlocutor, que ele possa fazer essa exposição, para que o debate possa se seguir. Beleza, então, Narcocap, 20 minutos agora, mano. Tá bom. Queria agradecer ao meu opositor, né, o Evangélico, por ter aceitado esse debate comigo. Queria dar boa noite para os ouvintes aqui do debate.
Bom, primeiramente, acho que todo mundo conhece bem o liberalismo econômico, né? Mas eu vou ressaltar 3 pontos que é importante que eu vou defender. Que vai ser o capitalismo, no caso, propriedade privada sobre os meios de produção, livre mercado e liberdade individual. E basicamente, esses os 3 pontos do liberalismo que irei defender aqui. Então, o meu problema com o cooperativismo fascista é que, bom, como podemos dizer assim, ele centraliza o poder econômico nas mãos desses cooperativos privados, colocando o Estado como um agente central que iria mediar tudo aquilo, todos os cooperativos privados cuidando da economia, né? Então, o meu problema com o liberalismo, com o fascismo, né, e com a economia cooperativa fascista, seria justamente esse, em centralizar a economia nas mãos do Estado, dos cooperativos privados, né? Pois, nesse sentido, o Igor tinha falado o seguinte, que a eficiência ela seria um termo vago, que não significa nada por si só, né? Então, mas o que eu vou defender como eficiência? O que seria uma economia eficiente? Seria uma economia que consegue alocar os recursos conforme as necessidades das massas, né? Então, nesse sentido, a economia cooperativista ela é ineficiente, ou seja, ineficiente em garantir o bem-estar do homem, né? O bem-estar social, vamos dizer assim, né? Porque a economia cooperativista é incapaz de alocar os recursos racionalmente, porque não haveria como ele efetuar o cálculo econômico, né? Que é uma das críticas do Mises ao socialismo, mas eu vejo que se aplica sim ao cooperativismo fascista. Pois, bem, o que Mises fala? Mises fala que uma economia que abolir o mercado, de qualquer maneira, não terá preços de mercado, né? No caso, preços que se formam na oferta e demanda. Se ele não tiver preços de mercado, né, que se formam nessa relação de oferta e demanda, não haverá como os cooperativos, né, e quem cuida dos meios de produção, de calcular os seus custos e perdas. Isso é, como é que um capitalista, né, numa sociedade de mercado, aloca os recursos? Bem, se ele vai produzir entre arroz e feijão, ele vai produzir aquilo que vai lhe dar mais lucro. Daí, por exemplo, se tem arroz ou feijão, ele vai produzir, digamos, o feijão. Se o feijão estiver mais caro que o arroz, ele vai produzir o feijão, porque o feijão irá dar mais lucro para ele. E, nesse sentido, o liberalismo econômico, uma economia de mercado capitalista, onde a propriedade privada ela é dona dos meios de produção, ela seria mais eficiente alocar recursos por esse fator. Pois, quando o capitalista aloca recursos para uma área com maior preço, ele está alocando os seus recursos para uma área onde a demanda é maior, pois é a demanda que define o preço, né? E quanto maior o preço de um produto, quer dizer que maior a demanda é. Quando um capitalista aloca os recursos para tal demanda, no caso para tal produto, então quer dizer que ele está alocando os recursos para aquela área que mais precisa daquele produto, né? Então, se o preço do feijão está maior que o preço do arroz, isso quer dizer que as massas necessitam mais de feijão do que arroz, porque elas estão demandando mais por aquilo. E no sentido no corporativo fascista, né, o Igor até falou ali que ele se propõe sim a garantir bem-estar geral, né? Claro, isso não seria um dos únicos objetivos da economia cooperativista, que também teria a história da soberania nacional e outro ponto que eu esqueci, né? Mas essa parte da soberania nacional também eu acho bem duvidosa, pois tem que definir primeiro o que é uma nação, né? O que define se uma pessoa faz parte da nação ou não, ou como que milhares de indivíduos espalhados por um território seriam uma nação, e como que você pode dizer que essa nação ela é soberana ou não, entendeu? E como que a economia corporativista poderia trazer tal soberania nacional, né? Bom, mas enfim, nessa parte aí do bem-estar geral, né, a economia liberal ela seria a melhor, tendo em vista que nela é possível efetuar o cálculo econômico, ou seja, calcular custos e perdas, né? O capitalista ele pode, vamos dizer, assim, ele pode calcular se ele vai ter mais lucro vendendo feijão ou vendendo arroz. Se ele quer o seu lucro, né? Então ele vai alocar para onde vai ter mais, onde o produto é mais valorado, né? Ou seja, onde ele tem maior preço. Então ele vai produzir o quê? O feijão, que é mais caro, né? Ao invés do arroz. E, consequentemente, ele vai estar alocando seus recursos para uma área que maior necessita daquele produto. Então, é possível efetuar o cálculo econômico. Numa economia cooperativista em que não tem mercado, os preços são decididos pelos cooperativos privados
mediados pelo Estado. Então você não tem mais preços naturais, né? Quem decide o preço do feijão e do arroz são os corporativos mediados pelo Estado. Mas como que os corporativos podem saber que eles estão alocando recursos para uma área que mais necessita daquele produto? Entende? Então cai nos mesmos problemas do socialismo, né? O corporativo privado, eles decidem se o preço do produto do feijão e do arroz, eles vão decidir o preço desses dois produtos arbitrariamente. Se eles vão decidir o preço desses dois produtos arbitrariamente, não vão ter como saber se estão alocando esse recurso para a área que eles têm maior demanda, né? Pois só é possível consultar a demanda através dos preços, né? E se eles tiverem, e se não tiver essa lei de oferta e demanda, se não tiver esse mercado, se não tiver os preços do mercado, os preços vão ter que ser arbitrários, né? Tem que ser mediados pelo Estado e pelos cooperativos, e eles vão alocar os recursos de forma caótica, né? Eles vão saber o que vão produzir, eles não sabem se vão produzir mais pregos ou parafusos, mais feijão, arroz, mais pão fatiado ou pão, biscoito, eles não vão saber o que produzir, e consequentemente eles não vão conseguir atender a demanda das massas, né? Consequentemente, eles não vão conseguir trazer um bem-estar econômico, né? Então, eu vejo que a economia corporativista, ela cai nos mesmos problemas da economia socialista, né? Não em todos, né? O socialismo eu acho que pior, porque ele ainda tenta trazer uma igualdade econômica, né? Então, ele também cairia em problemas piores, porém, no geral, eu vejo que o corporativismo fascista, ele cai em problemas muito próximos do que uma economia socialista cairia por não conseguir alocar os recursos racionalmente, né? E a objeção do Igor sobre o liberalismo, colocar o homem econômico, né, acima do homem moral, já que a economia surgiria primeiramente numa relação moral, né, numa relação, por exemplo, numa relação social, né, e que o liberalismo ele colocaria, vamos dizer, o homem econômico na frente do homem social. Eu não vejo isso. Para mim na verdade, sou espantado do liberalismo. O que o liberalismo ele acredita? Ele acredita o quê? Que a economia primeiro começa no indivíduo, né? Então nós temos vários indivíduos, né? E esses indivíduos, por necessidade, eles querem se relacionar entre si. Como assim? Eles querem vender sua força de trabalho um para o outro, né? Eles querem, eles precisam de um produto um do outro e tal, e como que eles vão fazer isso? Vão fazer isso numa relação, no caso da relação de mercado e relações de produção, né? Então, realmente, a economia, ela começa primeiro nessas relações sociais, nessas relações morais, né? Também começa nesse ordenamento jurídico que o Igor falou, né? Sobre, eu vendo minha força de trabalho para você, se você não me agredir, ou se você não me obrigar a trabalhar mais do que isso, né? Então, temos aí também relações normativas que surgem espontaneamente entre esses indivíduos, né? Porém, eu não vejo como o liberalismo econômico coloca o homem econômico à frente dessas relações sociais, né? Porque, na verdade, é até um dos pontos do Hayek, né? Já que o Hayek, ele acredita que existem leis naturais, né? No caso, ordens espontâneas, né? Como a lei de propriedade privada, a lei... a lei de propriedade privada seria um ordenamento jurídico, né, que antecede as normas, as leis de mercado, né. E por esses ordenamentos jurídicos, como por exemplo a propriedade privada, antecederem o mercado, então realmente as leis morais e as leis jurídicas, elas realmente antecedem as leis econômicas. Então eu não vejo como os liberais podem se diverger nessa parte, entendeu? Então são basicamente esses meus pontos, né? Que o liberalismo não coloca o boi na frente das carroças, né? Colocando não coloca a carroça na frente dos bois, né? Colocando o liberalismo, colocando o homem econômico à frente do homem moral, né? Na verdade, o liberalismo econômico acredita que o homem é tanto homem moral, agente moral, né? Com seus valores morais e seus interesses econômicos, né? Então, e que esses interesses eles andam lado a lado, já que, por exemplo, se eu não tiver uma certa conduta moral, eu jamais poderia me relacionar economicamente com outros indivíduos, né? Então, os liberais, eles têm, nessa parte, eles não creem que o liberalismo, de alguma forma, coloca o homem econômico à frente do homem, do agente moral, né? Do homem moral. E meu outro ponto também, que o economia cooperativista, ela é ineficiente em trazer bem-estar econômico, né? Bem-estar social, porque ela não aloca recursos racionalmente, né? Então, se você tomar como base que uma economia eficiente é uma economia
que aloca os recursos racionalmente, né, já que a economia seria a ciência que busca estudar como a sociedade aloca recursos, né. Então, se você tem em mente que uma economia eficiente é aquela que aloca os recursos racionalmente e garante o bem-estar, né, consequentemente, então o cooperativismo fascista ele é ineficiente nessa parte, né. E tem essa parte sobre a soberania nacional. Isso aí de soberania nacional, eu não, para mim, eu acho meio, como é que eu posso dizer, meio sem sentido, né, porque eu não vejo como se pode dizer que vários indivíduos espalhados por um território formariam uma nação. Até que ponto eles formam uma nação, e o que é uma nação, e o que torna uma nação soberana ou não, e por que o liberalismo econômico não traz tal soberania nacional, né. Então são basicamente esses os meus pontos, né. Eu acho que não tenho nenhum ponto mais a destacar, né. Bom, acho basicamente isso. Beleza, então agora é a réplica de 15 minutos do Igor. Igor tá aí? Opa, perdão, meu irmão tinha entrado aqui no quarto. Pois bem, dando prosseguimento à discussão, primeiramente tratando sobre o capitalismo e o fascismo, ocorre que o modelo de organização econômica do fascismo, dentro dessa definição que se tem do capitalismo enquanto modelo onde os bens do capital eles são propriedade privada, o fascismo por si só ele não se opõe a essa noção de capitalismo, até porque a grande massa, no caso das empresas, das indústrias, etc., eram sim de organização privada, ou seja, estavam submetidas aos dizeres, no caso, dos seus patrões, seus proprietários. Ocorre que o fascismo ele defende que esse modelo de organização ele vá para uma finalidade comum, ou seja, ele vá para um ponto estabelecido. Um ponto estabelecido enquanto aquilo que se entende como um corpo orgânico, novamente, né, evocando o sentido de corporativismo. E se a gente pega o modelo de estruturação que nós tivemos, não durante a guerra, porque aí o modelo econômico desse regime se alterou um pouco por circunstâncias bélicas, né? Mas se a gente pega pré-1939, o modelo de organização que se tinha era muito mais privado, no caso, do que estatal, no sentido que as empresas elas tinham muito mais autonomia do que se tinha em diversos modelos, inclusive democráticos. Tanto que o Hayek ele tem uma carta onde ele está falando sobre o Salazar. Ele diz que no salazarismo português havia inclusive muito mais liberdade econômica do que em diversos modelos, digamos assim, que se pautam dentro desses valores participativos voluntários, né? Não no sentido de liberalismo econômico, mas no sentido ocidental mesmo do que a gente tem dentro desses modelos de estruturação política, como, por exemplo, nas democracias, etc, etc. Ocorre que, havendo esse ponto comum, em circunstâncias emergenciais ou então em circunstâncias de interesse nacional, no sentido de que é fundamental para a garantia, inclusive, do bem-estar do povo, como é o caso de uma guerra, o Estado, no caso, ele prescreve ordenamentos a essas empresas para que elas produzam algo determinado em função aquilo que se pretende atingir. Por exemplo, dentro da Alemanha, Terceiro Reich, ocorreram diversas concessões e diversos acordos com empresas privadas, principalmente em função da guerra, né, onde uma das empresas expoentes foi a Volkswagen, para que eles produzissem equipamentos de cunho militar para que essa soberania nacional fosse assegurada frente às ameaças que se tinha na época. No caso, evocando aqui um termo, eu não gosto muito do Alexander Dugin, o seu modelo agnóstico é extremamente problemático, mas ele cunhou um termo que é muito interessante quando ele está falando sobre a quarta teoria política, que é a teoria do mundo unipolar, ou seja, uma unipolaridade mundial que o mundo estava caminhando para receber, no caso, onde as culturas, digamos, que se estabelecem dentro de lugares específicos, seriam suprimidas em favor de algo comum, tornando o mundo assim unipolar, que é o oposto, evidentemente, de um mundo multipolar, ou seja, que se estrutura de diversas formas. Essa expansão, digamos assim, esse estabelecimento do mundo unipolar, ele ocorreu e ocorre ainda no mundo contemporâneo. Um exemplo muito claro disso é no caso da Primavera Árabe, onde os Estados Unidos eles se interferem dentro da política regional para favorecer governos, no caso aliados aos seus interesses, ao interesse yankee, né, interesse norte-americano.
Não que isso tenha a ver com o liberalismo econômico, mas é só o ponto que eu gostaria de dizer sobre a soberania nacional. E eu vou chegar nisso agora, tratando sobre a soberania nacional. O conceito de nação, ele é muito difícil de se definir, até porque existem diversas teorias sobre isso. Nós temos teorias, digamos assim, mais comuns, onde a nação, ela surge, o Estado, ela surge da nação. Nós temos noções onde a nação surge do Estado, que é o caso do que o Mussolini ele expõe na doutrina do fascismo, que eu não vou me meter a defender, e noções de que a nação não necessariamente vem acompanhada com o Estado. Mas a nação, em resumo, juntando todos esses princípios aí, seria basicamente uma unidade integrada, que em seus elementos fundamentais, em seus elementos essenciais, partilham das mesmas origens e dos mesmos estabelecimentos. Por exemplo, falam a mesma língua, têm a mesma origem, no caso, por exemplo, colonizados por tais povos, e por isso tem a religião tal, etc, etc. E assim forma-se o conceito de nação. No caso, o conceito de nação é todo esse corpo que nós temos, com um surgimento comum em seus aspectos fundamentais, não em todos os seus aspectos, né? Existem elementos acidentais secundários que compõem particularidades locais. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, né, onde há uma maior concentração de protestantes luteranos no sul, havia, né, hoje eu não sei mais, mas havia, em detrimento do sudeste, do nordeste, onde havia uma maior catolicidade. E já tratando sobre isso, sobre esse conceito de nação, perdão, só concluindo, né, que eu esqueci de concluir. E esses elementos primários, no caso, é o que orquestram aquilo que define o que é a unidade nacional. A garantia da soberania nacional é basicamente garantir que esse povo ele consiga ter a sua autonomia em relação às outras nações. Ou seja, que uma nação X ela consiga se estabelecer individualmente, né, no sentido de estar à parte de outra nação específica, para que ela possa se manter e se organizar dessa forma. Entende? Então o conceito de soberania nacional é basicamente esse. É basicamente a noção de que uma estrutura nacional, que é uma estrutura de um corpo com uma origem comum, com elementos essenciais, componentes primários, tais como a linguagem, comuns, que visam, no caso, a autonomia. No caso, a autonomia em relação a outros grupos estrangeiros cujos costumes se diferem, ou seja, um outro corpo nacional. Pois bem, só deixa eu acender um cigarro. Continuando. Sobre a questão como posso dizer, do homem econômico frente ao homem social, que é uma das coisas que eu lembro que você disse mais ao final, né, da sua fala. Então, eu não quis dizer que o homem social ele é deixado de lado. Eu quis dizer, no caso, que o homem social é suprimido pela figura do homem econômico. E, novamente, eu digo, não é o conceito de homem econômico que se tem na economia mainstream, é um conceito de o homem enquanto agente econômico no sentido geral, entende? E por que é essa supressão? Justamente porque o conjunto valorativo, moral, de costumes, etc., é meramente acidental dentro desse modelo de livre mercado. Dado que, havendo ou não um modelo X ou um modelo Y de organização, de normas morais, etc., o livre mercado ele pode existir. Então, havendo uma defesa, como eu posso dizer assim, primária dessa eficiência econômica que se tem dentro do modelo livre mercadista, esses elementos componentes de um povo enquanto a sua identidade são suprimidos. E por que isso é tão importante? Porque esses elementos primários que configuram a soberania de um povo são os elementos, inclusive, que nos permitem estar aqui. Por exemplo, nós conseguimos hoje nos comunicar porque eu falo a língua portuguesa e o meu opositor, ele também fala a língua portuguesa. Esses elementos comuns, no caso esse elemento em particular, que é a linguagem, ele surge de algo anterior a nós. E este algo anterior orquestra todo o organismo social em que nós nos encontramos. Havendo a supressão disso, existe a supressão da própria noção de indivíduo, dado que não existe um indivíduo separado do social. Como assim não existe um indivíduo separado do social? No sentido de que o indivíduo ele só consegue se realizar enquanto um homem político dentro do modelo social que é regido por um arcabouço moral, um arcabouço normativo que
não necessariamente é jurídico, né, ele pode ser consuetudinário, como anteriormente eu disse na minha fala anterior, que o define como tal. Ou seja, o indivíduo Igor, por exemplo, ou então o Waltrick, nós temos características, nós compartilhamos de uma mesma língua, nós compartilhamos de mesmas noções, ou seja, de mesmo significado de palavras, etc. Justamente porque algo anterior a nós, tanto a mim quanto ao senhor, nos moldou enquanto tais, ou seja, nos tornou dessa forma. Havendo a supressão disso, existe a supressão da própria identidade de quem você é ou de quem eu sou, entende? E, no caso, eu vou aqui São Tomás de Aquino, quando ele está falando sobre a gratidão que se deve ter aos pais, para tratar sobre esse ponto. Justamente porque, se nós estamos aqui hoje, e se nós temos a oportunidade de nos comunicarmos, de colocarmos esses pontos a serem discutidos, nós devemos aos nossos pais. Evidentemente, porque eles nos sustentaram, nos vestiram, nos deram um lugar onde morar, etc. Só que existe algo que antecede os nossos pais, entende? Por exemplo, eu tenho ascendência italiana. É um dos maiores traços de ascendência que eu tenho. No caso, os meus pais, eles só puderam me fornecer tudo isso aí porque havia uma pátria, daí o pátria vem do conceito de pátria, né, de pai, em latim, que acolheu esses imigrantes e que possibilitou que tudo isso ocorresse. Então, essa gratidão que se tem, que por vezes se chama patriotismo, é uma gratidão que se tem não só a esse conceito abstrato, mas sim a todo um arcabouço concreto que nós participamos ativamente, que nós participamos inclusive neste exato momento. E é por isso que guardar a soberania nacional é importante. Porque, havendo resguarde pela soberania nacional, nós resguardamos por tudo aquilo que, no caso, nós recebemos, tudo aquilo que que nos estruturou e que nos permitiu que chegássemos aqui. Da mesma forma que nós temos gratidão aos nossos pais, porque sem os nossos pais, ainda que muitos aqui sejam autônomos no sentido financeiro, essas pessoas talvez não estariam ali, dado que não teriam, talvez não, com certeza não estariam ali, porque sequer teriam nascido. Então, é essa noção, é essa importância que se tem quanto à soberania nacional. É o mesmo respeito que nós devemos aos nossos pais por estarmos aqui, né? Outro ponto, que foi a questão da abolição do mercado, é que o mercado ele não foi abolido dentro desses modelos corporativistas. Isso, na verdade, não faz sentido, até porque o próprio corporativismo ele é um modelo de organização de mercado. O que não ocorria, de fato, era o mercado livre. Só que o conceito de mercado livre ou livre mercado é um conceito que, por si só, não existe. No caso, eu não conheço ninguém que defenda um livre mercado totalmente. Até porque os liberais que eu conheço, eles sustentam essa tese do livre mercado se pautando em elementos comuns que garantem que o mercado possa existir. Por exemplo, o respeito, a autonomia. Então, digamos assim, onde haja tráfico de órgãos livremente, não haveria livre mercado. Então, de fato, o livre mercado puro, ou seja, as puras interações econômicas não pautadas em nenhum elemento comum, nenhum elemento moral comum ou então jurídico, simplesmente não vi ninguém defendendo ainda. Compreende? E o que o fascismo faz é basicamente colocar outros elementos que são também importantes, porque eles fazem parte da nossa configuração enquanto indivíduos, né, enquanto pessoas, ligados às nossas origens, à nossa terra, ao lugar que nos forneceu comida, etc, etc. Essa importância e esse resguarde. A abolição de mercado, novamente, ela não ocorreu. Tanto que, ainda que o Estado fascista ele fosse totalitarista, como eu disse, o sentido de totalitarismo não é o que geralmente se emprega, ou que se tem, por exemplo, dentro do socialismo, onde o Estado ele controla diretamente tudo, havia, no caso, autonomia das empresas, sim. Por exemplo, até porque seria factualmente impossível que o Estado ele controlasse tudo. Por exemplo, que o indivíduo X compraria da empresa Y. Isso não daria para controlar. Acontece que essa adequação que se tinha, por exemplo, de que a empresa X deve produzir tanto de Y para uma finalidade tal, muitas vezes, se não a maioria das vezes, tinha origem nas próprias necessidades do Estado. Por exemplo, a concepção que se tem dentro do nacionalsocialismo de Lebensraum, ou seja, o espaço vital.
Esse investimento que se tinha dentro de armamento, ou seja, para que as empresas fornecessem recursos armamentistas, ou então veículos de guerra e etc., não era, digamos assim, uma geração de uma demanda artificial, mas sim era uma demanda real, no caso, uma demanda do Estado para se garantir enquanto tal. Lembrando que, já explicando a noção de Lebensraum, né, porque as pessoas podem dizer que é expansionismo, etc, que não seria de fato soberania nacional, o Lebensraum, ele surge do Friedrich Hatzel, né, um sociólogo alemão, e tem uma noção de nação em sentido étnica, não nação em sentido cívica, como se tinha, por exemplo, dentro do fascio italiano. Então é basicamente isso que eu gostaria de dizer. A maioria das vezes ocorreu, de fato, um incentivo para a produção, etc, em diversas oportunidades, não muitas, mas na maior parte das vezes estava relacionado a uma demanda real, no entanto que era uma demanda estatal, ou seja, o Estado ele necessitava disso, por isso o Estado ele pagava e fazia com que essas empresas produzissem muito mais do que o normal nas circunstâncias ordinárias. Já sobre, deixa eu ver o outro ponto aqui que eu anotei, a questão da regulação da economia por parte do Estado, novamente é o que eu disse no caso, né? A economia totalmente livre simplesmente não existe, é puro abstratismo. As relações econômicas primárias elas já estão ligadas mesmo por um elemento normativo fundamental, no caso, por exemplo, o respeito mútuo. Acontece que regular a economia por parte do Estado é simplesmente colocar outros princípios para que isso ocorra. Então, não se está, digamos assim, deturpando a ordem da economia. Se está simplesmente colocando outros elementos a serem seguidos. Porque a economia já segue um elemento dado por partes fundamentais que garantem a própria existência do mercado. Esses elementos normativos que o Sr. Walter, que ele concordou comigo, que existem, né? Deu 15 minutos. Já? Aham. Perdão. Então eu deixo para comentar mais tarde. Pode continuar. Beleza. 15 minutos agora para você também. Tá, sobre o primeiro ponto do Igor, sobre as relações sociais, né, e éticas e morais serem meramente acidentais no livre mercado, eu discordo. Até porque as leis morais e a ética como um todo, né, essa parte mais normativa, ela surge antes do mercado, como vamos dizer assim, né. Eu acho que tô falando que né. Tá, mas vamos continuar. As leis morais, eu até ressalvo o que o Igor falou, que as leis morais elas surgem antecedendo o mercado, que elas não surgem posteriormente a ele, vamos dizer assim. E que acho que nenhum liberal discorda do Igor nesse ponto, sobre existir primeiro uma base moral, né, uma base normativa, e depois dessa base moral que surge o mercado, né. Então ele não deixa de lado o homem moral, o agente moral, ou ele não faz com que as relações morais surjam por mero acidente, né, no livre mercado. Então, eu não tenho nenhuma discordância com o Igor nesse ponto, né. Mas agora sobre o outro ponto lá que ele falou, sobre a soberania nacional, né, e nós temos que valorar um valor para essa soberania nacional. Eu não vejo como isso é incompatível com uma economia de mercado, dizer assim, né? Ou uma necessidade de um Estado regulando tudo, essa participação do mercado e colocando esses valores aí. Até porque numa nação, né, quando nós temos uma nação, a nação ela é o conjunto de todos esses valores morais, esse contexto histórico, né, como o Igor falou e tal. Eu não vejo como um mercado ele poderia destruir esses valores simplesmente, porque esses valores eles surgem nesse contexto social, né, nessas relações que elas são passadas de geração para geração, porém um livre mercado simplesmente não vai destruir esses valores, não faz nenhum sentido. Então eu não vejo a necessidade de uma economia corporativista para fazer tudo isso girar. Então esses são meus pontos. E o último ponto lá que ele tinha colocado, qual era o último mesmo, sobre a economia, sobre a economia corporativista, ela não aboliu o mercado. Olha, eu ia ler a doutrina do fascismo, né, para ver se você estava falando a verdade mesmo, né.
porque eu não li o Mussolini ainda, só que daí você queria debater hoje, né? Mas mas todos os fascistas que eu vi no Twitter, né, que eu debati, né, todos eles falavam que a economia cooperativista ela aboliu o mercado de alguma forma, né? E que só os cooperativos privados eles iriam cuidar da produção e alocar os recursos, né? Daí, pelo contexto que eu tenho aí dos fascistas do Twitter, então ela é uma economia que nem a socialista, né? Ela vai simplesmente abolir o mercado, né? E vai dar totalmente um valor, vai começar e vai colocar a soberania nacional acima da soberania individual, né? E é isso que eu discordo, né? Vai colocar a soberania desse contexto histórico, né? Desses valores morais formados pelas relações dos indivíduos, né? Acima do próprio indivíduo, né? Até porque o indivíduo ele antecede a nação, ele antecede as relações sociais e antecedem o próprio mercado. Então, de certa forma, as relações sociais, elas surgem, no caso, as relações, a moralidade, o contexto histórico, né, a história como geral e o contexto histórico onde os indivíduos estão aplicados hoje, né, só surgiu por relações de indivíduos no passado. Então, você não pode simplesmente pegar e colocar a nação, né, acima do indivíduo e você colocar um valor maior da nação acima dos valores individuais, né? Até porque a nação ela é posterior ao indivíduo. E o que dá valor à soberania do indivíduo? No caso, o liberalismo econômico, é o mercado e o capitalismo sobre o mercado, entende? Então, nesse contexto que eu estou falando, o liberalismo econômico, por ele dar maior valor à soberania do indivíduo, ele não seria incompatível com a soberania nacional, até porque a nação ela surge posteriormente aos indivíduos e às relações dos indivíduos. Então não vejo como a economia de livre mercado ela poderia ser incompatível com uma suposta soberania nacional, e como que a soberania nacional não poderia prevalecer em um livre mercado, e necessariamente teria que haver um Estado impondo esses valores da nação no mercado, entende? Então, acho que não tem mais um ponto de resgate, acho que são só esses 2 pontos. Beleza, então agora 10 minutos pro Igor. Pois bem, eu gostaria de me desculpar porque eu me empolguei com essa discussão, fiquei até ansioso, não consegui me segurar, porque faz muito tempo que eu não tenho uma discussão, digamos assim, formal, né? Acho que uns 9 meses já. Eu acabei me empolgando e não parei para pensar nisso, ele não ter lido a doutrina do fascismo ainda, então muitas vezes não se tem um material concreto para se tecer as críticas, justamente porque por despreparo ocasionado pela imediatização dessa discussão, né, acabou por gerar, né, esse despreparo por consequência. Não que isso seja demérito do meu objetor, mas sim um erro meu de ter antecipado tudo isso. Eu admito que eu errei nesse aspecto e que eu deveria ter esperado mais, né? Só que por um lapso de ansiedade eu acabei antecipando a discussão em uns 2, 3 dias. Mas, tratando sobre os pontos que ele disse, e se me sobrar um tempo eu vou tratar sobre outros pontos que não deu para tratar anteriormente, devido à limitação do tempo. Já sobre o livre mercado não destruirá os valores morais, de fato, eu não disse que isso de fato ocorreria. Eu disse que daria margens para que ocorresse. Não que fosse uma necessidade, não que necessariamente o livre mercado destruiria os valores morais. É possível sim que ocorra uma sociedade de livre mercado, onde esses valores, inclusive a catolicidade, que é o mais importante de todos, sejam mantidos e muito bem resguardados. Entende? O que eu disse é que isso pode ocorrer, no sentido de que essa estrutura de economia, ela deixa margens para que ocorra. Como assim deixa margens para que ocorra? É só pegarmos o que nós temos hoje em dia. Não que o que nós tenhamos hoje em dia seja um mercado livre, né? Mas no caso é mais livre do que aquilo que eu defendo, ou que alguns dos meus simpatizantes defendem. Um exemplo muito crasso são as próprias vestimentas de um povo. O que nós temos hoje, dentro da sociedade industrial capitalista, no caso, é uma padronização dos modelos de serviço.
E essa padronização dos modelos de serviço, que se dá basicamente por igualar o homem e a mulher, no sentido de que as mulheres agora elas podem competir no mercado, etc, etc, gera um colapso social, dado que agora o homem não é mais o provedor da família. O homem agora ele é meramente acidental, no sentido de que a mulher sozinha ela pode sustentar o seu lar. Ocorre que isso é uma subversão daquilo que se tem como papel da mulher e como papel do homem. O homem enquanto provedor, protetor, e a mulher enquanto protegida. Deixa eu acender um cigarro um minuto. Sendo assim, o homem e a mulher, ambos podendo trabalhar no mercado, assim, abertamente, competem por vagas de emprego, etc., isso tende a uma padronização do homem e da mulher. Havendo essa padronização, já há uma desestruturação daquilo que se entende por família. Porque, por exemplo, o homem, ele só é necessário para gerar, no caso, né, para fecundar a fêmea, e a fêmea, por si só, ela consegue sustentar as crianças geradas. Já há uma desestruturação dentro do lar, dado que o homem, ele sendo agora acidental, ou seja, ele não é mais necessário dentro da família, o próprio fundamento último que se tinha, que era a autoridade paterna, né, ele não se faz mais presente, ele não se faz mais necessário. E o que ocorre também é que, havendo essa competição entre mulher e homem dentro do mercado, é um exemplo que eu estou dando, né? Não estou dizendo que, novamente, estou dizendo que o modelo que nós nos encontramos hoje é de livre mercado, mas no livre mercado ocorria também. Porque as mulheres elas teriam oportunidade de competir por vagas de emprego. Havendo isso, as crianças elas não são mais educadas pelos pais. Elas passam, a educação ela se torna terceirizada, ou seja, quem torna-se agente fundamental na educação, ou, no caso, são escolas privadas, ou então é o próprio Estado. Assim, há a subversão da noção de família, ou seja, dos pais enquanto mentores, enquanto guardiões das suas crianças. Agora, os pais eles só provêm, mas eles não protegem mais. E esse é um dos elementos criticáveis dentro daquilo que seria permitido dentro de uma economia de livre mercado. E eu sou crítico disso, porque terceirizando essa função de educação, os filhos eles ficam expostos a outras crianças que não se sabe se são bem educadas ou não, ficam expostas a má educação, no caso, porque os pais eles não têm garantia de que o serviço de educação está sendo prestado eficientemente, porque eles não podem supervisionar, eles estão trabalhando, né, eles estão ocupados trabalhando, e aí já seria uma desestruturação social do que se tem. Como diz Aristóteles, né, a família é a célula máter da sociedade. Havendo a destruição da família, destrói-se todo o resto por consequência. Ou então o Giovanni Gentili, né, um dos maiores estudiosos do fascismo, ele era o ministro da educação do fascismo italiano, ele chama a família de, se eu não me engano, corporação molar, né? Eu não lembro se era corporação molar ou corporação matriz, uma das duas. Acho que era corporação matriz mesmo. E havendo a destruição dessas corporações matrizes, há a destruição de todas as outras corporações que surgem dessa matriz, né? Aristóteles, na política, ele diz que a organização que nós temos de sociedade, ela surge de um agrupamento de pequenas aldeias, e essas aldeias surgem de agrupamento de famílias. Havendo a subversão da família, no caso, não há mais como haver esse processo. E a família, ela torna-se vulnerável, frágil, e assim o tecido social por consequência. Então, é um dos elementos assim, que eu levanto aqui, né? Agora, quanto ao conceito de mercado, sobre a abolição do mercado, é que esse conceito é vago, e existem algumas definições que fogem a essas noções. Por exemplo, os distributivistas, eles dizem que o mercado, ele surge somente com o mercantilismo, antes que não havia um mercado propriamente, né? O mercado difere-se nesse sentido da economia. E, para outros, no caso, imagino eu, seja o caso dos liberais, né? O mercado, ele precede, no caso, o mercantilismo, no sentido de que o mercado ele existe juntamente com a economia. Então, quando alguns tradicionalistas ou adeptos do modelo de terceira posição, eles se opõem, eles dizem que o fascismo seria a abolição do mercado, ou que um modelo tradicionalista seria a abolição de mercado, creio que seja nesse sentido empregado por autores tradicionalistas no mercado como tendo gênese no período mercantil. Sobre o conceito de indivíduo, pois bem, quando eu estava falando sobre indivíduo, eu não estava falando sobre um corpo material individualizado. Eu estava dizendo
uma pessoa concreta, ou seja, uma pessoa com todo o seu conjunto de valores, o seu conjunto de elementos constituintes, e não só em um sentido físico, como também em um sentido social. É claro que o indivíduo, enquanto corpo individualizado, ele precede a sociedade. Isso é evidente, né? Porque a sociedade ela surge desse agrupamento desses diversos corpos materiais individualizados. No entanto, o que eu quis dizer, no caso, é a pessoa concreta, ou melhor, trocando o conceito de indivíduo para o conceito de pessoa, que já tem diversos elementos que antecedem a ele e que o moldam, que são essas questões sociais que eu anteriormente citei, sendo uma delas a própria linguagem, né, a própria língua. Já tratando sobre os pontos que eu não pude tratar anteriormente por limitação do tempo, deixa eu ver, tratei sobre a abolição do mercado, o homem econômico frente ao homem social. Você tratou disso novamente, né? Mas então, é claro que o mercado, né, a economia, ela se pauta em valores sociais fundamentais. Ocorre que esses valores sociais fundamentais, eles têm os seus corolários, ou seja, dentro de uma organização social que tem esses valores fundamentais por base, surgem outros valores. E esses valores são responsáveis para que haja a identificação. E é nesse sentido que eu digo que coloca-se o homem econômico à frente do homem social, dado que, ainda que não subverta esse valor fundamental, que é necessário, inclusive, para a existência do mercado, subverte outros elementos que também constituem o homem. Entende? Porque o homem ele não é somente o não agressor. O homem ele é o homem lusófono, anglófono, ou então católico, luterano, etc, etc. E qual foi o outro ponto que o senhor comentou mesmo na vez anterior? Foi a questão, deixa eu ver, da regulação da economia. Isso eu já comentei. Conselho de Nações. Pois bem, acho que é só isso que eu tenho para comentar mesmo, né? Acho que não sobrou mais nada. Certo, então, o Anarcocap, 10 minutos agora. Quantos? 10 minutos. O último tempo? Aham. Nota. Bom, eu não compartilho dos meus valores morais e éticos do Igor, até porque eu não sou um cara religioso nem nada do tipo, né? Mas eu concordo com o Igor que uma sociedade de mercado, ela não necessariamente já vai destruir os valores morais, né? Mas ela, de certa forma, abre margem para que haja essa destruição dos valores morais, né? Colocando, como ele falou, a terceirização da educação, né? Que ela acaba partindo ou para o Estado ou para escolas privadas, né? Claro, tem aquela questão que a escola privada ela vai ser de preferência dos pais, né? Porém, não há uma garantia de 100% de certeza que mesmo sendo uma escola da escolha dos pais, né? Que vai ensinar o que os pais querem, né? Ela realmente vai ensinar, então pode haver sim uma possibilidade de certos valores, né, serem perdidos conforme o tempo, né, e que isso vai, vamos dizer, de certa forma, destruindo uma nação, né. Daí, nesse sentido, uma economia corporativista, ela seria melhor para garantir tais valores e manter a nação para sempre, né, e o mercado não seria eficiente isso. Mas, por outro lado, né, eu não compartilho dessas ideias de ter que haver uma soberania nacional, né, à frente de uma soberania individual, né, e você ter que preservar os valores de uma nação a todo custo, né, do que você valorizar primeiro a soberania individual, né, e que conforme o tempo os valores morais vão mudando, né, porque eu sou a favor de uma mudança dos valores, né, conforme a sociedade demanda, né, até porque se os valores se manterem estáticos, pode haver conflito entre pessoas, né, pessoas que não concordam com tais valores, pessoas que não concordam. Então seria necessário mudar certas coisas, né, para que haja uma não agressão, né, mas nesse ponto aí, isso violaria certos princípios éticos do Igor, né, onde seria necessário você deixar acima de tudo a nação e a soberania dos valores dela, em vez da soberania dos valores do indivíduo, né, e do homem enquanto indivíduo, e não do homem enquanto parte de uma nação, né. Então, nessa parte, de certa forma, eu até concordo com o Igor, né, sobre a economia cooperativista, ela ser mais eficiente nesse sentido por não abrir tantas margens contra o liberalismo econômico, né, mas eu
não ligo muito para essa parte, eu ligo mais mesmo para a eficiência da economia, sobre ela alocar recursos, né? E eu também não vejo de muita utilidade da economia corporativista, né? Porque, pois, se ela for realmente preservar, de certas formas, os valores morais da nação, porém, ao mesmo tempo, ela destruir com a própria economia, com as próprias relações sociais e não garantir o bem-estar geral, né, não seria uma economia verdadeiramente eficiente, né, porque não adiantaria de nada você preservar os valores, mas não garantir uma subsistência mínima para o homem, entendeu? Então eu vejo que o papel da preservação da moral e da preservação dos valores da nação é papel único e exclusivamente do indivíduo dentro do mercado, dentro das relações de mercado, e não papel vamos dizer, do Estado e do Estado regulando a economia e preservando tais valores. Eu acredito que seja um papel do indivíduo e não do Estado, entende? Ou um papel da nação como um todo, né? Com o Estado regulando tudo isso. Então, eu acho que é basicamente isso meu ponto, né? Acho que eu e o Igor não temos nenhuma divergência nesse ponto, a não ser que a nossa divergência de opinião sobre a preservação da nação e da moralidade como um todo dentro desse contexto. Acabou então? Era só isso? Não vai ter perguntas? Agora vai ser a parte das perguntas, né? E aí? Alguém aí? Tem que desmutar, né? Ou manda no debate digitando, ou desmuta. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui pra todo mundo falar. Eu tenho uma pergunta pro Anarcocap. Pode mandar. Posso falar? O mediador tá ok? Pode falar. Certo. Como o próprio Anarcocap concorda, a ordem moral ela precede a ordem econômica. E eu vou acrescer um ponto aqui, é uma condição sine qua non para a ordem econômica que a ordem moral exista. Justamente porque é impossível que tenha valoração de produtos sem juízo de bem acerca daquele produto. Isso os austríacos concordam. Na economia de livre mercado, existe a possibilidade da ordem econômica contradizer a ordem moral. Pode ser através de propaganda, atender pequenas demandas locais e, nesse sentido, acabar se estendendo para a psicologia das massas de toda aquela região, privatização das escolas, como o Igor comentou, etc. Ora, nesse sentido, é impossível que haja eficiência em um livre mercado, já que a eficiência se dá na medida de um fim. E destruída a causa eficiente, se destrói a causa final. Ou seja, contradita a ordem moral, se contradiz também a própria causa final daquela ordem econômica, e nesse aspecto não se pode avaliar a eficiência do objeto discutido. Assim, o livre mercado ele acaba por reformar sua própria causa, no sentido de que a ação do livre mercado acaba mudando a causa eficiente dele. Perdão, tem literalmente um galo cantando aqui, mas whatever. Tendo a concepção de que o livre mercado ele reforma a sua própria causa, ele vai acabar abrindo a licitude para a corrupção da ordem social, já que reformando sua própria causa, ele acaba reformando também a sua causa final, o seu telos. Nesse sentido, o homem econômico transcende o homem ético ou o homem moral e subverte a ordem natural da sociedade, que, como foi explicitado na primeira parte, a ordem moral ela sempre vai preceder a ordem econômica, porque uma é a condição sine qua non da outra. Então, se a interferência do Estado ela contradiz a esfera econômica, o livre mercado subverte toda a ordem social. A minha pergunta, em suma, é como resolver o problema do livre mercado contradizendo a ordem social nas possibilidades nas possibilidades de mudança da própria causa eficiente dele a partir de propaganda, de alteração da pedagogia e por aí vai indo. Tá, quando eu disse que existe certos pressupostos para que a economia de mercado aconteça, não estava dizendo todo um arcabouço moral complexo como é o de uma nação.
Até porque a nação, ela surge juntamente com o mercado, né? Após o indivíduo, né? E já que a nação, num contexto histórico, né? No caso, a história como um todo e o que forma a nação e os valores que constituem ela, surgem após o indivíduo, assim como o mercado. Porém, a nação e o mercado como um todo, eles têm certos pressupostos que seriam a não agressão, o respeito mútuo, o respeito à autonomia alheia, à propriedade privada, né? E quando eu disse arcabouço moral, né, eu estava me referindo a isso, né? A não agressão, no caso, você ter a agressão como algo errado ou como algo ilegítimo dentro de uma economia de mercado. Até porque o mercado puro, como o Igor falou, na verdade é algo sem sentido, como ele tinha falado. Não é que existe liberal que defende isso, ou não existe liberais que defendem, na verdade é que é um conceito de sentido, até porque o mercado, ele depende de um arcabouço moral base que seria a não agressão, um arcabouço ético, jurídico, chama o que você quiser, mas é um ordenamento espontâneo, né, que faz com que o mercado exista e que as relações sociais existem. Agora, as leis que regem a nação, elas surgiriam também após o indivíduo, né? Surgiriam durante a história e após o indivíduo. Então, de certa forma, agora, se o mercado ele destrói esse ordenamento, etc., eu acredito que o mercado ele poderia não destruir, mas sim mudar. No caso, alterar, adicionar novos valores, né? Mudar alguns já existentes e por aí vai. Mas não que isso irá destruir as coisas, o ordenamento. Até porque a tendência do mercado é que haja um respeito mútuo. Então, se é do interesse de cada indivíduo, dentro desse contexto do mercado, de um contexto social, de livre mercado e de uma economia liberal, que haja esse respeito mútuo, então o ordenamento ele não se destrói, o mercado não destrói seu próprio ordenamento. Entendeu? O que destruiria o ordenamento dos indivíduos, ou seriam eles próprios, né, mas seriam por puro interesse deles, né, o que é impossível, né, já que os indivíduos teriam que ter interesse em destruir a si mesmo, né, o que não faz muito sentido, ou seria interesse de algo, ou seria por causa de algo externo, né, às vezes pode acontecer sei lá, o próprio Estado, né, o Estado ele pode romper essas relações sociais de alguma forma, com regulações e tal, e consequentemente também destruir a ordem, né, e por aí vai. Ou pode acontecer por algum evento natural que pode acabar fazendo as pessoas entrarem em conflito, como pode ser uma própria pandemia, né, como a gente está vivendo agora, ela pode gerar conflitos entre indivíduos, ou ela pode acabar com as relações de mercado e por aí vai. Então a minha resposta a essa pergunta seria basicamente essa: as leis morais que o mercado pode mudar ou destruir, ou seja lá o que for, não faz com que ele esteja destruindo o seu motor, né? Porque essas leis morais, elas surgem junto com o mercado, após o indivíduo. Mas agora, o mercado também não pode destruir o seu princípio base, né? Que seria o respeito mútuo, né? Já que o que pode destruir o respeito mútuo seria algo externo ao mercado, entende? Algo que transcende o mercado, como seria o próprio indivíduo, né? E não o mercado em si. Então, basicamente, essa é a minha resposta. Então, concluído, seria isso. O mercado não destrói o seu motor principal, que seria a não agressão. Pois o que destrói a não agressão seria os indivíduos. Só se os indivíduos saíssem por pura vontade, se matando entre si, né? Daí sim eles destruiriam o seu ordenamento central, né? A sua ordem natural que faz o mercado funcionar. Mas o mercado por si só não destrói essa base, né? E ele pode até destruir ou mudar os valores morais, mas esses valores morais eles surgem junto com o mercado e não, vamos dizer, antecedem. Eu acho que até tinha uma expressado mal, eu tinha falado que a moralidade ela antecede o mercado, mas quando eu falei moralidade, eu estava me referindo à não agressão e esses pressupostos que fazem o mercado funcionar. A moralidade da nação e no contexto histórico, ela surge junto com o mercado e não antecede o mesmo, mas sim, e nem passa depois do mercado. Na verdade, ela surge junto com o mercado. Entende? Então, é basicamente essa a minha resposta. Certo. Tem uma pessoa aqui que tem uma dúvida pra você, ô Narcocap. Beleza, pode falar aí. Pode falar aí, ô Kraher. Kraher. Opa.
Na verdade, é uma dúvida minha que eu recentemente tenho estudado sobre anarcocapitalismo, livre mercado, algumas coisas sobre Mises, Hayek, um pouco sobre Codriano, e pessoalmente eu tive uma dúvida que foi, eu até digitei aqui para ter um pouco mais claro. Como o livre mercado garantiria que nenhuma corporação possa emergir e se tornar gigantesca, como por exemplo Nike, Adidas e outras corporações grandes? E como ele impediria de nos tornarmos escravos, por exemplo, modernos dele? Essa é a Ah, dúvida. Você diz que o que impede o mercado de gerar monopólios, é isso? Isso, exato. Então, existe duas formas de monopólios de mercado, monopólios bons e ruins, né? Os bons, né, como por exemplo a Google. A Google ela é quase um monopólio nos mecanismos. Até existem outros, mas eles são tipo, sei lá, a Google é 95% e esses outros todos juntos seria 5% só, entende? Então isso aí. Mas agora a Google ela surgiu como quase um monopólio porque ela atendia melhor as massas, porque ela era melhor que as demais, porque as pessoas preferiam mais ela. Daí acabou que a Google ficou lá no topo, né? Ela acabou sendo a principal empresa nas buscas de pesquisa, né? E existe um monopólio ruim, como é, por exemplo, a Petrobras, né? Que ela seria garantida pelo Estado. Esses monopólios ruins, eles são empresas estatais, que são geradas pelo Estado, né? Que o Estado obriga essas empresas a não surgirem outras e não entrarem em competição. Agora, os monopólios bons, né, que são gerados pelo mercado, assim, tal, por que eles são bons? Simplesmente porque eles são sustentados não pela agressão do Estado, e sim pela voluntariedade dos indivíduos dentro do mercado. Então, um monopólio ruim, caso ele comece sei lá, tentar escravizar, ou faça coisas que sejam imorais, ou coisas que as massas não concordem, ou coisa do tipo, esse monopólio irá perder clientes, irá perder empregados, e irá começar a perder poder, né? Perder dinheiro, perder recursos, e por aí vai, né? E vai perder isso para outras empresas em concorrência, né? E é isso que faz isso que torna o livre mercado algo diferente no caso, isso que torna os monopólios dentro de um mercado, né? Monopólios entre aspas, né? Que não seriam, porque monopólios, eu acho que por definição eles já são agressivos, né? Já são garantidos pelo Estado, mas mas agora, peraí que eu me perdendo aqui. Mas agora os monopólios dentro de um livre mercado, eles não são desse jeito, eles não são agressivos, eles são sustentados pela voluntariedade dos indivíduos. Já o monopólio dentro do Estado, né, não é. Então, é basicamente isso que eu falei. Basicamente isso que eu, Valeu, meu mano. ponto. Valeu. Certo. Acho que eu entendi. Entendeu? Não, mas no caso... Diga. Desculpa. Tem um cara chamado Sampaio aqui que tem uma pergunta pra você. Deixa eu fazer. Pode falar aí. Igor, tá ouvindo? Sim. Basicamente uma pergunta, mais um que você poderia comentar as afirmações do Anarcocap que precede Perdão, a só você sociedade. travando. Melhor mandar Você escrito. poderia comentar. Tá ouvindo agora? Agora Sim, sim. Se você poderia comentar as afirmações que precede a sociedade. Eu acho melhor Até você que ponto você formular concorda? textualmente, porque tá travando bastante, não dá pra ouvir Tudo bem, direito. vamos lá no texto. E se vocês puderem ler pra mim, eu agradeceria que eu tô sem meus óculos. ele digitou? Tá digitando. Tá. Bem, enquanto isso, Igor, tu pode responder uma pergunta minha? Sim, posso sim. Até onde se dá a extensão da autoridade do Estado sobre o mercado e por que esse critério é legítimo?
Você tá falando segundo o que eu defendo ou segundo os modelos? Segundo o que você defende, segundo o que você defende. Pois bem, eu não defendo um controle total como é dentro do socialismo. O que eu defendo basicamente é um controle dentro daquilo que se possa assegurar que a ordem social que precede, não cronologicamente, é importante deixar isso claro. Não estou dizendo que a ordem social ela precede cronologicamente a ordem econômica. Estou dizendo que ela precede naturalmente, ou seja, a natureza social ela precede a natureza econômica justamente porque a estruturação da ordem econômica ela pressupõe relações sociais. Mas eu defendo dentro desses critérios para que haja a garantia dessa ordem social que é fundamental para que a civilização ela consiga caminhar e manter os seus passos retos, né? E não me referindo apenas a elementos normativos morais fundamentais, tais como o respeito mútuo ou qualquer coisa do tipo, mas também a diversos outros elementos que compõem e constituem a identidade de um povo. Por que eu defendo isso? Por que eu acho, no caso, que esses critérios sejam legítimos? Justamente porque, para que haja de fato uma soberania, digamos assim, do indivíduo, né? Não no conceito liberal, mas sim dentro do conceito que eu disse, no conceito de pessoa constituída por diversos elementos culturais e diversos elementos morais que a moldam, para que essa pessoa ela consiga, no caso, se ordenar e continuar harmonicamente dentro desse corpo social, justamente para que não haja desligamentos dentro desse corpo. Porque havendo desligamento de uma das partes em relação ao todo, esse todo já se torna desarmonioso. Então, eu defendo segundo esse parâmetro da adequação da parte ao todo, ou seja, a parte ela se adequando e se harmonizando em relação ao todo social. Dentro desses critérios, para que haja ainda a sociedade, para que a sociedade ela não seja completamente subvertida e deixe de existir, ou então simplesmente se renove de uma forma que a sociedade anterior não exista mais, né? Criando aquilo que se conhece como unipolaridade. É basicamente isso que eu defendo. Tá, eu não vou abrir. Anarcap, seu microfone, mano. Tá cheio. O rapaz que acho que é Sampaio o nome, ele já formulou o questionamento? Aham. Quer que eu leia aqui? Por favor. Ele disse: Igor, você poderia comentar a afirmação da Narcocap de que o indivíduo precede e é anterior à nação e à sociedade? Até que ponto você concorda ou discorda disso, etc? Então, eu concordo dentro do sentido de indivíduo enquanto destituído de seus componentes valorativos, no sentido de uma mera massa corporal vivente, né? Agora, não no sentido de indivíduo como pessoa, ou seja, que detém os seus valores, que está institucionalizado dentro de uma cultura e que age de acordo com aquilo que aprendeu, no caso, né? Então, eu concordo que haja essa precedência do indivíduo em sentido geral, né, de individual mesmo, mas eu discordo no sentido de que o indivíduo, enquanto constituído, enquanto realiza sua natureza social, ele preceda a própria sociedade, até porque isso não faria sentido, entende? O indivíduo, para realizar e para estar de acordo com valores sociais, ele precisa estar inserido dentro de uma sociedade. Então, novamente resumindo, concordo do indivíduo enquanto meramente massa individualizada preceder, mas discordo do indivíduo enquanto pessoa preceder a ordem social. Beleza. Ô, Anarcocap, Cantelli tem uma pergunta pra você, cara. Tá. No fone tá achando? Tá achando? um pouco. Uhum. Tá, qual é a dúvida? Posso falar, então? Beleza, então, tava discutindo com uns amigos meus há um tempo atrás, assim, sobre como ao longo da história o Estado criou uma dependência, as pessoas acabam dependendo do Estado, assim, uma grande maioria das pessoas, assim, por, sei lá, questões de dinheiro, etc, assim, e que, assim, se a gente abolisse o Estado, tipo, de um dia pro outro, assim, poderia, a curto prazo, assim, gerar uma, entre aspas, destruição, assim, não sei como falar isso. Mas aí eu dei uma pesquisada que tem muitas vertentes, né, gradualismo, sei lá, etc, etc. Queria saber qual que é a tua opinião sobre isso, tipo, qual que seria, tu acha, a melhor maneira de, assim, acabar com o Estado, tipo, se seria de dia pra noite, se tem algum argumento pra defender isso, alguma coisa assim.
Tá, o que eu acredito é que o Estado irá acabar gradualmente, né? Mas não por, sei lá, uma revolução ou algo do tipo, né? Ele vai acabar gradualmente por causa da tecnologia, da centralização da moeda, avanço da tecnologia, vai anonimato, essas coisas. Na verdade, vai acabar por falta de arrecadamento de impostos, né? Porém, não vai ser do dia para a noite, né? Vai ser em várias partes do mundo, com vários estados com suas próprias situações, né? Alguns vão estar melhores do que outros e assim vai, né? Então não vai ser... E eu nem acho que o Estado irá acabar totalmente, né? Ele poderia continuar existindo como uma agência privada, né? Ou como algo do tipo e tal. E daí nesse tempo, né? Conforme o Estado vai perdendo o seu poder, ele também não vai conseguir mais favorecer os pobres, né? Porque muitas pessoas pobres dependem dele para certas coisas, né? Como serviços públicos e programas sociais de ajuda, né? E doações e tal, né? Porém, conforme o Estado vai acabando, ele não vai conseguindo sustentar esse serviço, né? Porém, ao mesmo tempo, né, as burocracias dele vão sumindo, e da mesma forma que impostos e etc., né? Com isso, o mercado poderia se desenvolver melhor, né? As empresas privadas, a iniciativa privada vai poder se desenvolver melhor, né? Os pobres também, consequentemente, eles vão conseguir empreender mais num livre mercado do que um livre mercado regulado pelo Estado, né? Até porque o Estado, ele mais dificulta os pobres do que ajuda, né? Você vê vários vídeos de agentes da Receita Federal roubando quem tenta empreender, os pobres que tentam empreender vendendo produtos, né, como melancias e coisas do tipo. Então, se o Estado ia acabando de forma gradual, claro, se fosse acabar de um dia para o outro, a curto prazo, assim, tal, os pobres eles teriam uma certa dificuldade para se desenvolver, mas a médio e longo prazo eles conseguiriam se desenvolver e tudo voltaria a ser como é para ser as coisas, né, sem o Estado. Mas de forma gradual, com o Estado acabando de forma gradual, ao mesmo tempo que os pobres vão perdendo esses serviços que o Estado dá, eles ao mesmo tempo vão conseguir se desenvolver melhor, né, gradualmente com serviços privados, né, e com o desenvolvimento privado deles. Então, basicamente essa é a minha resposta. Valeu aí. Certo. Eru tem uma pergunta pro Igor. Diga. Pode falar aí. Ué. Desistiu uma... Deixa eu ver se ele tá na call. Tá na call. Deixa eu marcar. Alô? Alô? Posso continuar? Sim. Beleza, então, eu não sei bem sua opinião completa sobre economia. Contudo, eu discordo da afirmação que você disse que numa ordem de livre mercado a moral seria pervertida e já numa ordem de Estado a moral seria mantida. Eu discordo disso, porque eu acredito que nós temos evidências históricas, práticas, que demonstram a contrariedade do seu ponto. Por exemplo, nos Estados Unidos, no século XIX, era praticamente anárquico, e diversos povos de diversas religiões imigraram para os Estados Unidos, e algumas partes do território americano foi ocupado, tanto na corrida pelo ouro e assim por diante. Então, por exemplo, mormons se ocuparam com mormons, luteranos com luteranos, calvinistas católicos, irlandeses com irlandeses e assim por diante. Cada parte, praticamente não existia Estado, pouco Estado que existia fazia merda, no caso, como, por exemplo, a Guerra Mexicana, que perverteu a ordem moral das pessoas que ele vivia nos Estados Unidos. Mas essas pessoas, elas tinham comunidades baseadas na ordem natural da hierarquia da família. A família, os agricultores, pecuaristas e assim por diante, eles exerciam uma ordem sobre determinadas localidades, mantendo assim a moral. Eles impediam a chegada de estrangeiros, como por exemplo indígenas, irlandeses, chineses, japoneses, mantendo somente um grupo de pessoas. Por exemplo, aqui só terá mormons, eles impediam aluguel, venda de terra e assim por diante para outras pessoas. E com isso gerou uma homogeneidade local, que aumentou obviamente o bem-estar econômico, diminuindo os custos de transação e assim por diante.
Contudo, com a criação, a unificação do Estado americano, a guerra, por exemplo, contra os indígenas aumentou, o que não existia antes do Estado americano, porque foi pervertido essa ordem de que a luta é um jogo de soma zero, por exemplo. As pessoas foram unificadas, irlandeses tiveram que se agrupar com, sei lá, calvinistas e assim por diante. O que fez com que a moral, no geral, se dissipasse, a moral virasse um grupo heterogêneo, os custos econômicos aumentassem, assim por diante. Então, quero saber, tipo, na sua opinião, como que o Estado ele consegue realmente prevalecer os valores morais da sociedade, sendo que existem casos em que não havia Estado e os valores morais da sociedade eram permanecidos. É isso. Pois bem, nem mesmo eu concordo que o Estado ele necessariamente ele defende e protege os valores morais, os valores tradicionais. Existem diversos estados, o Estado brasileiro incluso, que ajuda, é uma ferramenta de subversão desses valores. Por exemplo, dentro do modelo que se organiza através de um parlamento, ou então dentro da democracia representativa, muitas vezes são pautadas discussões que são de cunho completamente abjeto, são realmente deploráveis, como é, por exemplo, o caso do aborto, onde o Estado, ele, através da sua força legislativa, ou então da sua força jurídica, ele decide que abortar, matar uma criança dentro do ventre da sua mãe, da mãe da criança, no caso, né, seja algo aceitável, algo correto. O Estado, ele é amoral por si só. Né? Eu não defendo o Estado como sendo bom universalmente. Existem estados e estados, e alguns estados são bons, outros estados são ruins. Eu não faço uma defesa cega da figura do Estado. O que ocorre é que, no máximo, eu defendo que seja melhor o Estado ruim do que Estado nenhum. Isso, de fato, eu defendo. No entanto, não significa que eu defenda que todos os Estados eles colaborem para esse elemento componente da ordem social, que o Estado ele vá de acordo com isso, que o Estado ele patrocine essas coisas importantes, de importância fulcral. Ocorre que eu defendo uma forma de Estado que o faça, entende? Não que todos os Estados o façam. Por exemplo, o caso bem claro é o dos próprios Estados Unidos, como o senhor disse, que não só acabou por destruir a sua própria nação, como destruiu diversas outras nações que não tinham envolvimento nenhum, praticamente, com a política interna estadunidense. O exemplo disso é a Arábia Saudita, entende? Ou então o que eles estão tentando fazer agora na Síria, derrubando Bashar al-Assad, a promoção da Primavera Árabe, etc, etc. Pois bem, acontece que, novamente, o Estado, por si só, ele não é bom nem ruim, entende? Existem Estados maus e existem Estados bons. Eu defendo um modelo de Estado que esteja de acordo com esses parâmetros sociais que eu expus durante essa discussão. Não todas as formas de Estado. Acabou a resposta? Sim. Beleza. Tem outra pergunta para você aqui, Igor. Quer que eu leia aqui? Sim, por favor. Um momento. Eu queria falar para o mediador se não seria interessante, depois dessa pergunta e mais alguma outra, já encerrar e dar algumas considerações finais para os dois participantes, senão vai se estender muito e vai ficar maçante, entendeu? Pode ser então. Mais uma pergunta e já era. Pode ser mais essa pergunta e mais outra para o Anarcocap, para depois ter as considerações finais, senão as perguntas ficam maiores do que o próprio debate. Isso me parece ter muito sentido. Fica mais uma enquete do que uma discussão, entende? Certo. Realmente. Aqui, ó. Igor, como seria possível o aumento ou a diminuição de Estado fascista? Como seria possível manter o Estado fascista no longo prazo? Impedir a sua queda? O cara perguntou isso. Pois bem, é muito difícil dizer como, justamente porque as próprias forças internacionais, elas destruíram os estados fascistas que existiram durante o século XX. Por exemplo, em 1939 ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Ao contrário do que se pensa, a Segunda Guerra Mundial ela não ocorreu por desígnio da Alemanha Terceiro Reich. A Alemanha Terceiro Reich, na verdade, ela queria, no caso, ligar a Alemanha Ocidental à Alemanha Oriental e queria passar pelo corredor polonês. E isso, ela entrou dentro de uma briga diplomática com a Polônia ela se recusou, e daí o Adolf Hitler ele invadiu a Polônia, né?
Ocorre que dessa briga interna que se teve entre a Polônia e a Alemanha no Terceiro Reich, outras forças entraram nessa questão, que foi, no caso, a França e a Inglaterra, que declararam guerra contra a Alemanha no Terceiro Reich. Aí começou a Segunda Guerra Mundial, perdão. Então, é muito difícil dizer, justamente porque essa noção do Estado democrático ser bom, de a democracia ser libertadora, e de que a democracia é o pilar fundamental do Ocidente, que deve ser resguardado a todo custo, já é uma mentalidade hegemônica que se tem, ao menos aqui no Ocidente. Tanto é que eles estão exportando isso, para o Oriente Médio, com os exemplos que eu anteriormente citei. Então, de fato, é muito difícil que se mantenha, justamente porque não é interessante para determinadas nações que outras sejam soberanas. Então, manter um Estado fascista seria muito difícil, porque, digamos assim, que emerja um Estado nacional socialista autoproclamado, digamos assim, aí eu me declaro nacional socialista. Muito provavelmente no dia seguinte esse país já seria nucado imediatamente, porque é consenso internacional de que nacionalsocialismo é ruim, da mesma forma que é consenso internacional de que fascismo é ruim. Então, eu não tenho como responder isso, até porque isso não depende de esforços meramente nacionais. Isso depende de um todo internacional. O que eu posso dizer é que, fazendo uma libertação gradual dos Estados-nação de outros Estados-nações, que muitas vezes detêm controle desses Estados, seja diretamente ou indiretamente, a gente consiga ter um Estado autoritário, um Estado nacionalista pronto, entende? No entanto, é muito difícil dizer quanto tempo ele duraria, dado que, com certeza, no exterior a repercussão seria horrível e os outros países não colaborariam ou então não se isentariam, mas teriam participação ativa para a queda dessa independência. Então, é uma pergunta que de fato eu não consigo responder, entende? Porque não depende dos nossos esforços, depende da boa vontade dos nossos inimigos. E eu não sou cientista político, não sei, não tem como sugerir alguma coisa do tipo. Entende? Esse é o mundo que nós nos encontramos hoje. E eu sou bem pessimista. E acho que um Estado dessa forma não voltará a existir tão cedo. Ok. Então vai ser a última pergunta aqui para você, Anarcocap. Qual Vai é precisar ler, vai precisar ler também ou você tá vendo aí? onde eu acho? Onde? Essa do Soren. Leia aí, não tô achando. Ele falou assim: é preciso para que uma pessoa, no contexto macro de uma sociedade na qual ela está inserida, possua os meios para a manutenção de sua existência, assim como para a possibilidade da ação, é necessário que as condições prévias estejam a vigor. Já que o mercado é uma instituição fundamentalmente utilitária e opera como um extensivo máximo da nossa vontade, entendendo aqui uma inclinação empiricamente determinável sobre o bem útil, na medida em que as pessoas buscam maximizar benefício e minimizar custos. Como o mercado poderia dar conta desses preceitos de garantia moral, sendo que essa própria concepção demanda um aparato normativo não contingente, sendo o mercado contingente, e também não voluntário? Tá, calma aí que o Sony escreve que nem o Egan, mano. Deixa eu só achar aqui. Calma aí. Mande por escrito, eu não tô achando o comentário dele, vou tentar interpretar melhor. Vou mandar para você no PV. Peraí. Peraí. Na sociedade na qual está. Necessário condição de perigo. Que opera como um extensivo máximo na vontade. Tá, eu acho melhor eu responder essa pergunta por texto depois, que é meio complicado o jeito que ele escreve. Tá, mas então depois eu respondo ele por texto em outro local. Pode ser, Soren? Soren? Jefferson?
Certo, ele falou claro ali. Ok, então. Substitui essa por outra ou a gente já vai para as considerações finais? O que vocês acham melhor? Pode ser as considerações finais. Beleza. E aí? Você quer falar alguma coisa aí? Pode falar já. Eu? As considerações finais. Bom, Depois acho que eu e o Igor só temos uma divergência nessa parte ética sobre preservar os valores morais da nação e etc, né? Que é uma divergência mais pessoal, né? Até porque ele é um cara bem religioso e tem seus princípios dele, eu não tenho tais princípios. Eu defendo só uma soberania, uma eficiência do mercado. Então, acho que, para concluir o debate, acho que a nossa divergência... Foi isso? É. Beleza. Ô Igor, o IARC ele pediu aqui para você fundamentar melhor qual seria o parâmetro dele de estados legítimos e ilegítimos, além da religião, na consideração final. Nas considerações finais? Sobre Uhum. estados legítimos e ilegítimos? Então, essa concepção de estado legítimo e ilegítimo é uma concepção muito complexa. É muito difícil você delimitar quais estados tiveram uma origem legítima e quais estados não tiveram uma origem legítima. Entende-se, na minha concepção tomista, de que não há legitimidade em uma autoridade não constituída destituir uma autoridade constituída do poder. Ou seja, para que haja uma mudança institucional no governo, deve acontecer por parte das autoridades civis, não da autoridade meramente individual. Até porque o homem pessoal, né, não enquanto autoridade civil, mas enquanto um homem comum, ele não tem a função de assegurar qualquer tipo de coisa, ou então de garantir qualquer tipo de coisa, a não ser em relação a elementos especificíssimos. Por exemplo, caso haja uma subversão completa por parte do Estado da ordem natural, onde, por exemplo, o Estado ele começa a dizer, não, todo mundo aqui deve morrer, tipo, morte a todo mundo. Nesse caso, sim, justamente porque o Estado ele se opôs a algo que é superior a ele. No caso, eu como tomista, eu tenho as concepções de lex naturalis e lex socialis, né? A lex socialis, ela deve se manter de acordo deve se manter coadunada com a lex naturalis. Justamente porque na concepção que eu sou adepto, a lex socialis ela serve justamente para, digamos, limitar a lex naturalis a um contexto social específico. Quando a lex socialis ela se opõe à lex naturalis, ela passa a se opor. Nesse sentido, ela se torna a anti-lei, como diz São Tomás de Aquino, se eu não me engano, Perdão, alguém me interrompeu? Não, mas continua. No Tratado da Lei, na Suma Teológica, Quest 95, se eu não me engano, na Prima Pars, Secunda Secundum, eu acho que é aí, né? E me falha a memória às vezes a citação. E quando há a subversão completa da lex naturalis, a partir desse momento o Estado ele já se torna ilegítimo, não porque ele é Estado, mas sim porque ele se opôs a algo que é anterior a ele e que o determina. Entende? E um Estado de origens ilegítimas seria um Estado que surge sem respaldo nas autoridades civis, como é o caso da União Soviética, que surgiu basicamente por pressão popular ou por uma insurreição popular, entende? Nesse caso, eles não tinham função de garantia da ordem, eles não tinham função de assegurar o bem comum, portanto, o Estado ele já surgiu partindo de elementos que não condizem com a própria autoridade estatal, que é a civil, né? A autoridade civil de imposição da lex socialis. Então, a União Soviética seria um exemplo disso. Um outro exemplo seria o que aconteceu durante a Revolução Francesa, onde ocorreu uma série de insurreições contra o rei. Já havia uma autoridade legítima constituída, e no caso, todo um corpo, não respaldado nas autoridades civis, mas simplesmente em insurrecionários da burguesia, patrocinaram o que aconteceu no século XVIII. Então seria outro caso de Estado legítimo, ou seja, surgiu não a partir daquilo que condiz com a autoridade estatal, que é o ordenamento civil, mas surgiu meramente por pressão popular. E, novamente, o homem, como um homem pessoal, ele não
é a autoridade civil. Ele não tem o poder nem o dever de atuar nesse campo. Agora, fazendo as minhas considerações finais, eu gostaria de me desculpar a todos os ouvintes, caso alguma coisa tenha passado em branco, que muitas coisas passaram. Se eu não me engano, na réplica, eu não consegui falar sobre tudo por limitação de tempo. Tá perdoado. E acabei por deixar alguns pontos passarem que eu não me lembrava na hora da tréplica. Então eu peço desculpas quanto a isso, porque realmente foi por força maior. Gostaria também de agradecer ao meu interlocutor, que atendeu aos meus apelos para discutir hoje ainda, porque eu estava ficando maluco. Como faz muito tempo que eu não tenho uma discussão formal, entre aspas, formal, eu queria terminar isso logo, senão eu não ia conseguir nem dormir de noite. Então eu agradeço muito que dispôs do seu tempo, seu descanso para discutir aqui comigo. Agradeço também aos questionadores, né, que me formularam algumas questões a serem respondidas. Lamento se não conseguir respondê-las satisfatoriamente. Agradeço também àqueles que formularam questões a serem respondidas pelo meu opositor, para o enriquecimento da discussão. Gostaria também de novamente me desculpar, e é basicamente só isso. Salve Maria, e que todos fiquem com Deus. Certo, então acabou. Valeu.